Paulo Amarante, seja bem-vindo. Está no seu escritório hoje especial aí, cheio de Estou no livros. Olha o livro do escritório. Paulo Amarante ali, que maravilha. Amarante, começar com você. Ontem eu recebi uma mensagem de um integrante aqui do nosso coletivo, de um internauta, e pedindo para a gente pautar as comunidades terapêuticas. Aí eu respondi para ele, inclusive ao vivo, falei: olha, a gente já está fazendo isso, Paulo Amarante é a linha de frente nessa discussão no país. É uma pessoa que estava bem informada, sabendo que o governo está financiando isso e que é um erro. E aí eu queria que você desse mais uma. Enfim, comentasse um pouco mais de como estabelecer esse combate a essa distorção que são as comunidades terapêuticas. Inclusive, você me disse aqui que foi criado o Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas. Meu Deus! Exatamente. E aí, Paulo Amarante? Então, Conde, primeiro, realmente assim, eu acho que é uma coisa fundamental para a população, por exemplo. Ela ouve um termo tão bonito, comunidade terapêutica. Né? E por que a gente é contra a comunidade terapêutica? Essa proposta da comunidade terapêutica nasceu realmente, originalmente, no Reino Unido, na Escócia, no pós-guerra, com médicos, inclusive, democratas, militares, republicanos, que queriam humanizar aquele espaço dos manicômios, principalmente no período do pós-guerra, com muita gente com traumas de guerra, com muitas situações, muita internação, muita pobreza, muita miséria. E alguns desses psiquiatras, recuperando experiências de participação dos pacientes, na época se falava o paciente, começaram a ver que era importante envolver essas pessoas no próprio tratamento. Então, criando com eles um espírito comunitário de autoajuda, né, de solidariedade. Então, as pessoas, elas próprias organizavam uma horta, um clube, um espaço de ouvir música, de cantar, de estar juntos, né, de fazer coisas. Isso foi tomando um aspecto muito importante. Na Escócia, por exemplo, com um psiquiatra famoso, também de formação psicanalítica, Maxwell Jones, e na França, com um revolucionário catalão, que foi François Tosquelles. Aí queria dizer para você que eu estou muito feliz, vou te pedir desculpa, fazer uma divulgação aqui. Chegou ontem para mim o livro organizado pelo Anderson Santos, Uma Política da Loucura e Outros Textos, de François Tosquelles. Eu tive a honra de fazer o prefácio e a orelha é do Vladimir Safatli. O François Tosquelles, um cara, com ele trabalharam Jacques Lacan, Frantz Fanon, Salvador Dalí, Paul Eluard, Georges Canguilhem, tantas outras pessoas, não é? Nessa ideia de criar uma participação coletiva. Na Inglaterra chamou comunidade terapêutica e na França coletivo terapêutico. Né? E quando a gente falou do coletivo carnavalesco... Lá funcionou. Não, mas isso era uma outra... Era uma outra coisa. Congelou um pouquinho, mas acho que já vai voltar. A questão caiu aqui, me deu uma instituições fundamentalmente de caráter religioso, fundamentalista, começaram a usar essa expressão, transfigurando-a, deturpando a prática, em instituições fechadas, centradas na ideia da internação compulsória, quer dizer, tudo que é compulsório, que é involuntário, com violência, tende a ser agressivo, e começaram a usar essas instituições para o tratamento involuntário de pessoas que usam substâncias, drogas, né? É o termo popular, substâncias de maneira inadequada. E aí houve uma deturpação. Primeiro, né, aquele projeto de envolvimento, de participação, dá lugar a um processo altamente violento, autoritário, né, inclusive com práticas de trabalho escravo, de tortura, né, de violências. Então,
toda semana nós recebemos denúncias. O Conselho Nacional de Direitos Humanos fez um documento contrário às chamadas comunidades terapêuticas, chamando a atenção para o uso fraudulento dessa expressão, para o oportunismo de usar um projeto tão... É como se eu chamasse de psicanálise uma sessão de tortura. Entendendo? Eu estou fazendo análise, uma sessão de tortura. Então, chama atenção, pede ao governo federal que não financie essas entidades. Elas se dizem entidades sem fins lucrativos, são altamente lucrativas, recebem fortunas de emendas parlamentares, cobram dos familiares, sim, cobram como doação voluntária, isso passa por formas ilegais de repasse de recurso, e volta e meia, quase toda semana, nós temos denúncia de mortes, inclusive. Né? Recentemente saiu uma matéria grande na Carta Capital de um profissional de saúde que foi internado involuntário, recolhido em casa com... Isso tem várias denúncias. E agora, para nossa surpresa, o senador Flávio Arnes, né? Então, da tradição familiar da doutora Zilda Arnes, né? Uma pessoa ligada à igreja, etc., à igreja católica, cria uma proposta do Dia Nacional da Comunidade Terapêutica, dando a maior legitimidade. E o relator, um senador do PT, Paulo Paim, aprova o Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas. Quer dizer, uma instituição. É como se nós estivéssemos aprovando o Dia Nacional do Genocídio. Amarante, deixa eu só fazer uma clivagem aqui. Eu percebo que essa questão das comunidades terapêuticas no Brasil, além de estar fora do controle, o segmento de esquerda, progressista, democrático, não entendeu ainda o tamanho do problema, né? Que o diga também, que você está falando do Paulo Paim, que é um cara valorosíssimo, né? Uma figura expoente aí das nossas pautas, inclusive na questão da Previdência. Ele aprovou uma coisa dessa, quer dizer, não está conhecendo, ninguém informou do que se trata. Aprovou e não procurou ouvir os movimentos sociais, as entidades democráticas ligadas à área da saúde, à área dos direitos humanos, todas são contrárias. Né? Por que determinados segmentos da esquerda apoiam? Porque também são beneficiárias dos repasses, do interesse, porque num Estado que não tem formulação de políticas de defesa da vida, de proteção da vida, quem está nas comunidades terapêuticas? Fundamentalmente, pessoas que não têm recursos, que não estão naqueles 5% aí, ou muito menos que a Maíra falou, estão lá embaixo. Não tem salário, não tem trabalho, não tem formação profissional para disputar um mercado de trabalho cada vez mais desigual, cada vez mais difícil. Então, eles ficam à mercê por famílias, né, da caridade pública, digamos assim. Então, essas instituições recolhem, administram, tem pessoas que ficam anos. Eu conheci um jovem, com menos de 30 anos, passou 5 anos dentro de uma comunidade terapêutica. Né? Você vê esse rapaz, eu o conheci antes de ir, ele está totalmente desfigurado, né? Com marcas físicas, inclusive, de sofrimento. Como se tivessem feito uma lobotomia nele, praticamente. E outras formas de violência. Né? Desde o início dessas comunidades, que se fala em trabalho escravo, né? Em trabalho, em várias formas de violência, de maus tratos. Né? Então, é absolutamente inadequado com todo o caminho de democracia, de participação, de cuidado que o SUS deveria estar fazendo. Então, é curioso que dentro do SUS existe proposta de trabalho com pessoas que utilizam drogas de maneira inadequada, substâncias de maneira inadequada. Né? Essa terminologia, com a redução de dano. Existe o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Existem as políticas de redução de dano, existem consultórios na rua, mas essas instituições não são investidas, não há investimento. Ao contrário, se está desviando o dinheiro que antes existia, já inadequado para os CAPs,
para a política correta, com bons resultados, reconhecida. Eu sempre lembro do De Braços Abertos de São Paulo, que foi um sucesso, reconhecido internacionalmente. E, no entanto, esse dinheiro está indo. As comunidades terapêuticas já absorvem mais recursos que o restante de toda a rede de atenção psicossocial. E tem o problema que as comunidades terapêuticas, esse nome, que é um nome parasitário, né? Quer dizer, eles parasitaram um nome de um conceito diferente na Inglaterra, como explicou aqui o Paulo Amarante na França. Essas comunidades, a religião impera, né? Ali dentro, os evangélicos tomaram conta também disso. Isso é um dado consolidado, quer dizer, todas as comunidades terapêuticas têm o dedo de igrejas ali tomando conta? Igrejas, ou fundamentalistas, evangélicos, ou católicas. Ou católicos. Ou católicas, né? Isso que é um novo mercado para as igrejas, porque as famílias em desespero, né, tendo pessoas que utilizam substâncias e que elas não utilizam apenas porque é um problema de dependência química, são pessoas que não têm outro projeto, que não há projetos para a vida, né? Por isso, eu tenho sempre, quando sou chamado para falar sobre essa questão de substância, a gente temos que criar opções de vida, trabalho, temos que criar formação, temos que criar outras formas de lidar com os sujeitos. Vamos avançar nesse tema, Paulo, se você me permitir, porque eu acho de suma importância, até porque as pessoas estão se manifestando aqui no bate-papo, no nosso chat, e muitas pessoas estão elogiando aqui. Vamos colocar aqui para você, enfim, comentar para a gente. Primeiro, agradecer o Fred Rico de Fé, está aqui colaborando conosco. Deixa eu colocar aqui ele no destaque para todos vocês. André Lobo, por favor, Conde, perdi o nome do livro, pode repetir? Na verdade, além de repetir, eu já coloquei o link aqui para você, André Lobo. Como é que é? Uma Política da Loucura. Uma Política da Loucura. Está sendo lançado agora. E outros textos. Agora. Recebi ontem, Sob Influência e Ubu, as editoras. Olha só, está aqui o livro, eu também fui pegar ali, ó. E esse aqui, para quem não sabe, é o Tosquelles. Olha só. É o Tosquelles. Esse hospital dele foi uma espécie de centro de referência, de acolhimento de anarquistas, surrealistas, né? Todos passaram. Ele tá com uma maquete na mão, é isso? É uma maquete. Ele tinha vários experimentos, hein? Essa construção existe? Existiu, pelo menos, né? Agora, realmente, eu não sei aonde estaria, mas várias experiências, porque lá foi um local de encontro de surrealistas, muito especialmente Salvador Dalí e Paul Eluard, né? Que trabalharam lá, que faziam experiências com os loucos, com os internos. Então, muito do que nós fazemos hoje no campo da saúde mental, lembro que o Alexandre Vanderlei, quando falou do coletivo carnavalesco, né, vem daí esse conceito de Tosquelles, depois de Jean Houry, essa ideia do espaço, um espaço de acolhimento, né, essa ideia da comunidade terapêutica, onde a diversidade é acolhida, não é um conjunto de pessoas, mas é um espaço onde a diversidade, a pluralidade são acolhidas, tem significado, tem reconhecimento. Você é um fã do Tosquelles, né? Você já de outros carnavais. Basaglia, eu falei, esse ano estão comemorando o centenário do Franco Basaglia, que é um psiquiatra, fundador da psiquiatria democrática italiana, que trabalhou com o Maxwell Jones, da comunidade terapêutica, foi lá conhecer, sugar, aprender, e também com o François Tosquelles, né, e com outras referências. Você conheceu o Tosquelles pessoalmente? Não, Tosquelles não. Conheci o Franco Basaglia. O Basaglia, sim. Conheci o Franco Basaglia. Franco Basaglia. Olha, vamos lá, vamos para o debate aqui. A Maria de Fátima Santana. Existem comunidades terapêuticas que fazem um excelente trabalho, recuperando muitas vidas, não se pode generalizar. O Raimundo Maria Barbosa está dizendo: as comunidades terapêuticas só recebem pessoas voluntariamente
Paulo está generalizando. E aí, Paulo, como é que você responde essas duas Não, questões? então, primeiro, eu não sei do lugar que cada pessoa fala. Nós temos muitas pessoas, profissionais de saúde, que estão entrando nas comunidades e, bem, um bolsonarista vai defender o Bolsonaro. A gente não sabe qual é, não sei, peço desculpas, mas não estou generalizando. A grande maioria das comunidades terapêuticas tem situações. O Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social e o Ministério Público Federal fizeram uma vistoria nas comunidades terapêuticas alguns anos atrás. Todas tiveram graves situações de violação dos direitos humanos. Esse relatório está disponível no site do Ministério Público Federal, na Procuradoria de Defesa do Cidadão. E todas tiveram. Também está no Conselho Federal de Psicologia, do Serviço Social, Conselho Nacional. Todas tiveram essa denúncia de internações involuntárias, internações ilegais, ilegítimas, até aquele caso famoso de Brasília, que 2 pastores saíram num carro de polícia recolhendo pessoas na rua, em bares, etc. Né? Então, e, eventualmente, você pode... Eu gostaria, então, até que me dessem esses endereços. Eu visitei quase todos os hospícios do Brasil, quando começamos esse trabalho de reforma psiquiátrica. Agora eu visito CAPS, visito centros de convivência, projeto de arte e cultura, estou ligado a muitos desses trabalhos agora. Mas antigamente nós não tínhamos de só hospício, eu visitei quase todos os hospícios. Sempre fui a locais que eu havia denunciado violência, nunca tive medo de entrar nesses locais para olhar e nunca tive recusa, né? Preconceito de ir lá, não, se está bom, eu quero ver. E isso também em outros países aqui da América do Sul. Então, se há alguma dessas comunidades, eu aceito o convite de visitar, de conhecer, de ver essas experiências, né? Para que eu possa mudar a minha opinião totalitária, talvez, preconceituosa contra essas instituições. Mas você tem uma elegância, você tem uma maneira tão bonita de tratar as coisas, tão democrática, né? Que eu fiquei até arrepiado aqui, fiquei emocionado. Quer dizer, me mostra e eu vou lá visitar, né? E você mencionou aqui, porque o Paulo Amarante é um combatente dessa questão, reforma psiquiátrica no Brasil, foi expoente ali nos anos 80, né, Paulo? 80, 90, né? Até 70, né? 70. É que eu não quero denunciar a tua idade aqui. Olha, então, vocês que estão nos assistindo, né? Se vocês quiserem trazer informações nesse sentido, tem uma comunidade terapêutica aqui que é linda. Então, manda para o meu e-mail, né? Manda uma mensagem para mim e eu vou repassar para o Paulo Amarante para a gente. Nós vamos lá conhecer. Vamos lá conhecer para saber se realmente está tudo sendo feito certinho. Eu agora, diante dessa sua maravilhosa humanidade, Paulo, eu fico imaginando como é que essas pessoas, os dependentes, que era tudo misturado, inclusive nos anos 70, né? Pessoas, né, com distúrbios, etc. Como é que eles olhavam para você? Porque você passa essa verdadeira paixão pela humanidade e tudo mais. Qual é a sua experiência afetiva nesse campo? Quando você chegava, por exemplo, num hospício, como é que você era recebido? Como é que você circulava dentro dessas instituições? Conde, tenho experiências. Por exemplo, teve um hospital no Rio, Hospital Colônia. Eu já te falei que muitos desses hospitais eram colônias. Esse conceito de colônia tinha uma certa conotação de apartheid, né? A ideia de você criar uma instituição fora da cidade, em geral eram agrícolas, que você retirasse as pessoas ditas loucas e colocasse nessas instituições. Eu fui visitar essa instituição e descobri lá que, por exemplo, faltava alimento para as pessoas, né? E faltava alimento. Então, existiam celas com pessoas trancafiadas dentro das celas, com os cadeados, inclusive sem água e sem banheiro. Nessa instituição, quando eu fui, teve um surto de tifo.
muito grande, né? Aí descobrimos que as pessoas tomavam água do esgoto e, por outro lado, não se alimentavam, não tinham o mínimo de cuidado. E, curiosamente, os alimentos desapareciam. Então, uma das pessoas disse que eles não fechavam as salas e tinha os depósitos porque não tinham cadeado. E todas as salas de celas fortes, né, de solitárias, tinham cadeados. Eu sugeri, então, que eles tirassem os cadeados das celas fortes, né? Mas eles são perigosos. Não são perigosos. Eles são mais quando são perigosos quando nós o oprimimos. As pessoas estão trancadas, elas querem sair. Então, elas devem ser acolhidas. Nós começamos a mudar esse tratamento, a demonstrar que as pessoas elas sofriam, né? E, por isso, elas precisavam de um cuidado e não de uma repressão. Essa mudança de cultura ela foi sendo paulatinamente, né, vagarosamente criada no Brasil, a ponto de que nós fechamos quase 70 mil vagas em hospícios, locais de hospício, e fomos transferindo a assistência para cuidado e liberdade, para os CAPs, o Centro de Convivência, para outros espaços. Então, e aí tem que conversar com as famílias também, né? Com as famílias, com os próprios profissionais e com os próprios pacientes, às vezes, né? Que são inculcados nele, que eles são perigosos, que eles não podem, eles são incapazes. Né? Então, é um trabalho de libertação. Por isso, o Franco Basaglia e o movimento de Trieste, lá da psiquiatria democrática, chamava psiquiatria democrática. E um dos seus lemas é: a liberdade é terapêutica. Entendeu? A liberdade, a possibilidade da pessoa participar. Então, pessoas que tinham um estigma, que tinham uma história clínica de perigo, elas começam a tocar, a cantar, a compor lá no Tapirando, no Loucura Suburbana, a pintar quadros, a participar de atividade de teatro. Elas mudam substancialmente. Né? Então, você canaliza um conjunto de características dessa pessoa consideradas anormais, loucas, etc., para uma produtividade. Isso é comprovadamente importante. Aí eu convido as pessoas a visitarem o Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Convivência. Em São Paulo existe muitos, no Brasil inteiro existem muitos, infelizmente, muito subfinanciados. Muito subfinanciados. Né? O SUS não financia adequadamente os seus próprios serviços, não só de saúde mental. E está vendo, só para demarcar esse ponto também para você, Conde, para as pessoas que estão assistindo, para o João, a Maíra, existe uma coisa curiosa, que o SUS está sendo privatizado. Os serviços que antes eram públicos estão sendo terceirizados, os profissionais estão sendo precarizados, terceirizados, né? E aí, claro, muda a racionalidade e a relação com o trabalho. Uma coisa é você ser funcionário público, funcionário de Estado, de uma política pública, e a outra é estar sobre o controle de um empresário que quer produtividade e que quer ver resultados monetários. Meu querido Paulo Amarante, a gente está chegando no final do nosso programa aqui do 11 News. Eu vou trazer mais alguns comentários e ainda passar para você fazer uma consideração final. Marcelo Dalla Vecchia está dizendo aqui: fiz a provocação ao Conde, estou contente desse debate espinhoso estar sendo feito aqui. Ah, foi você, foi o Dalla Vecchia. Marcelo, Marcelo. Você conhece o Dalla Vecchia? Conheço. Ah, então pronto. Falei para o Marcelo, falei: olha, Paulo Amarante, a gente sempre trata. Ele poderia falar mais também, é uma pessoa com grande experiência, sabe muito bem desse trabalho, é um dos importantes atores desse processo. Que bom estar aqui você, Marcelo. Que maravilha. Vamos trazer o Marcelo aqui também, querido Marcelo. Isso. Depois manda um e-mail para mim, tá? Eu vou botar na tela aqui, você, por favor, para a gente ficar em contato. Silvia Guedes, o problema é que a maioria não é legal, né? As comunidades não são legalizadas, vamos dizer assim. Antônio Carlos da Silva, quais são os resultados dos CAPs e do álcool e drogas? Espera aí que você já vai falar, Amarante. Elizabeth Garzuzzi, grande escritor Lima Barreto, já denunciava nas décadas de 10 e 20 essas condições desumanas dos hospícios no Brasil, né? Milton de Oliveira Borges, a reforma manicomial não chegou a certas clínicas. Estela Mares Pinheiro, comunidades terapêuticas são os novos manicômios. Isolar não é tratar.
Comenta para a gente quais são os resultados, quer dizer, que a gente, para botar também um horizonte, né? Tem que ser rapidinho, viu, Paulo? Vamos lá. Um horizonte para o que o primeiro Salamares também eu vi. Tem muita coisa aí para falar rapidinho. Então, existem muitos bons resultados nos CAPs, porque fundamentalmente é uma mudança na relação da pessoa com a vida dela em liberdade, não é? Porque não adianta impedir, porque o problema não é a substância, mas as várias condições da vida que levam a pessoa a tentar fugir, a tentar a usar substâncias, etc. A reforma é antimanicomial, né? Não é manicomial. Não chegou, infelizmente, como não chegaram vários outros direitos nesse país, como a gente luta contra o racismo, existe prática de racismo, luta contra a violência contra a mulher, existe práticas, né? Misóginas, etc, etc, etc. Então, tem muitas... teve uma pergunta que foi tão rápido, Gustavo, que eu não me lembro agora. Deixa eu ver se eu recupero aqui. É muito rapidinho que eu vi, mas foi o resultado das CAPs. É essa, não? CAPs. Não, essa então, eu falei, tem muitos bons resultados. Infelizmente, temos poucos CAPs álcool e drogas, poucos consultórios de rua. Mais uma aí. Não tem pergunta, na verdade, são comentários. A Silvana está falando que a maioria não é legalizada? Não, a maioria não é legal, tem uma série de situações, tem um problema de regulamentação gravíssimo, né? E de uma outra, mas bem, a gente guarda, se for o caso... Na verdade, foram comentários, eu ainda comentei no meio das mensagens, mas, Paulo, eu acho que o debate está se consolidando aqui, e assim, aqui no nosso coletivo, em geral, nas redes, no YouTube, na TVT, Facebook, Instagram e tudo mais, né? Onde a gente acaba chegando, é importante a continuidade, né? Se a gente prosseguir sempre trazendo esse debate aqui qualificado sobre essa questão e mais convidados e mais pessoas, isso fatalmente vai chegar com mais qualidade ali para pessoas como Paulo Paim, né, como governo, para tentar, enfim, despolitizar isso no bom sentido, né? Porque acho que foi capturado, né? O debate sobre a comunidade terapêutica. Para fechar, Paulo, devolvo para você. É isso, eu agradeço aí a participação. Estou vendo muita gente querida e amiga envolvida nesse processo. É um processo fundamentalmente de direitos, de cidadania, de direitos humanos. É isso que a gente tem que ver. Tratar não é trancar. Alguém escreveu aí, né? Não é trancar, não é isolar, muito menos impor na pessoa práticas morais, religiosas, etc. Nós temos que ser uma prática libertária, democrática. Esse é o objetivo de todos os tratamentos no campo da saúde mental. Paulo Amarante, sempre uma honra te ouvir, um privilégio. Obrigado a todos, para todos nós, né? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no 11 News, nesta super terça aqui do 11 News. Paulo Amarante estará de volta aqui na terça que vem, como sempre. E continuem com a nossa programação aqui na TVT, no canal do Conde. E a gente se vê no 11 News de amanhã, mais uma vez, às 11 da manhã. Obrigado, gente. Valeu, Paulo! Tchau, um abraço para todo mundo.